Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros também que acompanham a transmissão ao vivo da palestra. É uma alegria estarmos aqui hoje para refletir sobre um assunto tão importante, tão necessário e, sobretudo, que a doutrina espírita tão bem nos esclarece. A nossa reflexão de hoje ela é baseada em um tema fundamental que a doutrina espírita nos ensina e nos esclarece, que seria sobre a caridade. O tema da nossa palestra de hoje é quem é o nosso próximo. Nós vamos percorrer momentos importantes deste ensinamento, interpretá-lo em diferentes fases da história, com Jesus, com Paulo de Tarso e com a doutrina espírita. Com o Espiritismo, nós entendemos que existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material seria aquela que atende às necessidades com os recursos que possuímos, com os bens materiais. É aquele alimento que sacia a fome, é a roupa que aquece do frio, o abrigo, o dinheiro que muitas vezes podemos oferecer para quem necessita. Mas também temos a caridade moral, que é aquela que não trata absolutamente de nada daquilo que seja material. E ela vai se manifestar de diversas maneiras, através da disponibilidade em ajudarmos alguém, o nosso trato com o próximo, a gentileza, o gesto afetuoso, um sorriso simples, por vezes uma palavra amiga de consolo, um estímulo de fé em dias melhores quando estamos passando por um momento de dificuldade. Apenas os ouvidos é uma forma de caridade, ouvir a dificuldade que o nosso irmão está vivenciando. Uma prece, algo tão simples. Além de pedir por nós, podemos também fazer uma prece intercessória, pedir para os outros. Bons pensamentos, silenciar muitas vezes também é um ato de caridade moral. Não julgar, sermos indulgentes. Ao observar um irmão que está passando por uma situação difícil, não se questionar o porquê que ele está passando por isso, mas sim, se perguntar o que eu posso fazer para que de alguma forma eu alivie essa dificuldade que ele vivencia. É dar atenção aos outros da mesma maneira que gostaríamos que nos fosse oferecida quando estamos ali em um momento difícil. Mas nos perguntamos, existiria alguém que não tem a possibilidade de praticar a caridade? Não, todos nós podemos. Ela está ao alcance de todos e para realizá-la basta apenas uma coisa muito simples: a vontade. Mesmo que não tenhamos naquele momento algo material a oferecer, moralmente, todos nós temos essa possibilidade. E todos nós, sem exceção, precisamos de algo. Porque ninguém é tão pobre que não possa oferecer algo, como também ninguém é tão rico que também não possa precisar de algo. Mesmo que naquele momento nós não tenhamos nada a oferecer, a vontade precisa se fazer presente, não no senso de obrigação, porque precisamos fazer o bem ao próximo, mas é um sentimento íntimo, é uma vontade presente ali em simplesmente fazer o bem. E lembrando que mesmo que façamos a caridade material, a moral ela também deve estar ali presente, sobretudo pela forma como fazemos, e teremos essa oportunidade de refletir durante o nosso estudo de hoje. Nós podemos então, desta maneira, compreender que a caridade moral nós damos aquilo que temos, e a caridade moral nós doamos aquilo que realmente somos, aquilo que realmente tem dentro de nós, ou seja, como diz o Evangelho, a nossa verdadeira propriedade. Tudo aquilo que podemos trazer quando reencarnamos neste mundo, bem como tudo aquilo que levaremos no sentido de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria e de virtudes. Essa é a nossa verdadeira propriedade. Naturalmente, vivemos no mundo material e precisamos de todos esses recursos. Mas o segredo está no valor que se dá para cada coisa. E como é importante que a caridade moral caminhe junto com a caridade moral. Para nós, é muito natural fazermos ali o bem, ajudar quem nós conhecemos,
quem nós temos estima, quem nós temos afinidades, um amigo, um familiar próximo nosso. Mas e para aquele desconhecido? E para aquela pessoa que muitas vezes não nos afinizamos, até conhecemos, mas não nos afinizamos? Isso se torna muito mais desafiador para nós, e aí que vem a doutrina espírita nos esclarecer a importância de direcionarmos todos os nossos esforços. Aí está a tarefa para nós espíritos em processo permanente de transformação. Seria aquela frase conhecida: fazer o bem sem olhar a quem. Oferecemos algo, damos um pouco do nosso tempo, disponibilidade em transmitir um conhecimento que sabemos, algo que já adquirimos, que já tivemos a grata oportunidade de conhecer, apenas ouvir e fazer o bem simplesmente por fazer o bem, de forma natural, de forma espontânea, de maneira discreta, sem esperar nada em troca, até mesmo sem esperar um muito obrigado daquele que recebe. Pois à medida que fazemos o bem ao outro, aguardando que ele pelo menos nos agradeça, de alguma forma nós já estamos criando uma expectativa. E devemos fazer o bem sem esperar nem mesmo um agradecimento, porque a intenção que está no nosso coração é o que realmente vale. Neste sentido, que o Espiritismo então nos ajuda muito a compreender que cada um está no seu momento de aprendizado, de desenvolvimento, de aprimoramento de si mesmo. Portanto, nós não devemos nos chatear se em algum momento fizemos o bem a alguém, seja ele qual for, material ou moral, e não tivemos ali um retorno dessa pessoa, porque a caridade, ela precisa ser feita com intenção verdadeira e despida, sem nenhum tipo de expectativas de agradecimento. A intenção sempre é o mais importante. E onde então nós encontramos essa oportunidade para fortalecer em nós a prática da caridade? O Evangelho nos fala que existem duas chagas na humanidade: o orgulho e o egoísmo. O contrário do orgulho é a humildade, e o contrário do egoísmo é a caridade. E a todo instante podemos encontrar nas pequenas coisas a oportunidade de exercitar isto em nós, tanto a humildade, pois um ato de caridade também não deixa de ser um ato de humildade nosso, de reconhecer que todos somos iguais, que todos temos necessidades e que devemos tratar o outro, devemos tratar o nosso próximo da mesma maneira como gostaríamos que fôssemos tratados. Na conversa, no trato, na vida de relação, razão esta que o outro é tão necessário para nós, nos esclarece o Espiritismo, que é a lei de sociedade tão importante. O outro é a oportunidade para o meu desenvolvimento. Se vivêssemos ali isolados, como um eremita no deserto, nós não teríamos a oportunidade de nos desenvolver moralmente desta maneira. Poderíamos até, pela necessidade da sobrevivência, nos desenvolver intelectualmente, para buscar o abrigo, o alimento. Mas e moralmente? Com quem teríamos a oportunidade de praticar a caridade? Observamos muitas vezes nestas práticas da ajuda, associada também com uma publicidade, com uma divulgação, sobretudo quando existem ali grandes calamidades, grandes acontecimentos no nosso planeta, no nosso país, nas cidades, onde realmente as pessoas elas precisam de ajuda. E, naturalmente, neste momento, nós observamos muita divulgação, muita publicidade. Muitos deles, às vezes, com o desejo sincero de ajudar, inspirando outras pessoas a realizarem esse movimento de assistência. Porém, outros, nem tanto, utilizam ali como um objetivo de promoção de si mesmos. Pois bem, como o Evangelho diz, estes já receberam aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam, que é o reconhecimento por fazerem algo de bom. Muito distante de ser um julgamento, mas uma reflexão para nós. A caridade, ela precisa ser realizada de uma forma discreta, sutil, bem como disse Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faz
à direita. E a caridade, além de ser praticada dessa maneira, de forma sutil, sem evidência ou sem divulgação, mesmo quando ela é realizada desta forma, ela vai ajudar aquele que precisa, materialmente. Porém, moralmente, temos aí uma carência na forma como esse ato de ajuda é praticado. Materialmente, sim. Porém, moralmente, isso pode causar mais prejuízo do que benefício, uma vez que a pessoa que está recebendo a ajuda desta forma sente mais carência da solidariedade do outro que oferece quando o humilhamos com o nosso auxílio, sem a descrição, sem que ela seja feita de forma oculta, expondo mais ainda a ele a sua necessidade e a sua dificuldade. Existem várias maneiras de fazer o bem, mas nós não vamos confundir dar esmola com caridade, pois a diferença está exatamente na forma como se pratica uma e como se pratica a outra. A esmola, ela é quase sempre humilhante para aquele que recebe, mas também para aquele que dá. A caridade verdadeira, sincera, ao contrário, ela vai buscar se disfarçar de 1000 maneiras para evitar a evidência e mais do que isso. Ela vai estabelecer entre o que doa e o que recebe uma ligação fraternal de empatia, de compaixão entre o benfeitor e o beneficiado. Tenhamos então empatia neste momento, nos colocando no lugar dele e entendendo que poderíamos também estar vivenciando uma situação como esta. Será que também já não passamos em outras existências um momento difícil como esse? Esta não é a nossa única vida, já tivemos tantas, teremos tantas outras. Como nós gostaríamos de ser tratados neste momento? Fazer um bem é um dever de todos nós, e mais meritório é a forma como fazemos, pois a caridade, ela é um princípio universal, ela está presente em todo o universo, independente de fé específica, independente de crença, é um princípio universal. Então, desta maneira, Jesus aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para transmitir os seus ensinamentos, e um dos recursos, além de todos os que ele utilizava, ensinos diretos, sermões, ele utilizava as parábolas, que são como histórias que utilizam exemplos do dia a dia a fim de tornar melhor e compreensível aquilo que ele desejava orientar. Apesar dos exemplos através das parábolas serem todos materiais, utilizando elementos e personagens daquela sociedade, tudo que Jesus ensinava tinha o sentido espiritual. As parábolas, então, já faziam parte das tradições religiosas daquele povo desde o Antigo Testamento. E Jesus, em sua sabedoria, também as utilizou por se tratar de algo conhecido daquele povo. Pois, quando consideramos uma história comparativa sobre a qual se esconde uma verdade importante, isso facilita muito a compreensão daquele que recebe. Bem como permite ali, através da parábola, dizer verdades de que de uma outra maneira não seriam ouvidas e seriam rechaçadas ali para aquele momento. Pois por ser simbólica, é o próprio ouvinte que daquela história consegue extrair o entendimento adequado ao seu grau de entendimento e compreensão. Em determinado momento, se dirige a Jesus, um doutor da lei. Vale lembrar que os doutores da lei, ao tempo de Jesus, também citados nos evangelhos como escribas, eram pessoas conhecedoras da lei dos judeus, eram conhecedores da lei mosaica, contida ali nas escrituras sagradas daquele povo, na Torá. E eles ensinavam as leis e as interpretavam para o povo. Eles eram ali conhecedores não só das leis, bem como também de todas as tradições. Um doutor da lei, por uma vez, se dirige a Jesus, naturalmente com o objetivo de lhe testar, e pergunta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ou seja, ele se refere o que nós precisamos fazer para alcançar a salvação da alma.
que ao seu entendimento era se salvar, ir para o céu junto de Deus e ter a vida eterna. Nós espíritas entendemos que a salvação não é um lugar, é um estado de espírito, é um estado de alma, é um estado de felicidade, ou seja, uma bem-aventurança no mundo espiritual. Responde-lhe então Jesus: o que está escrito na lei, já que és tão conhecedor da lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele fez a pergunta para Jesus e ele mesmo responde através do que estava escrito na lei. Diz então Jesus: muito bem, faz isso e viverás. Indicando que é exatamente o que estava na lei. Se ele seguisse essa orientação, ele alcançaria a salvação tão esperada. Mas o doutor da lei, naquele momento, de certa maneira constrangido por ter sido questionado e ele mesmo encontrado a resposta daquilo que perguntava para Jesus, querendo se justificar de alguma forma a si mesmo e parecer também que era um homem justo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Chegamos então no ponto central da reflexão deste domingo. Nesse momento, Jesus aproveita a oportunidade para trazer uma reflexão e transmitir um importante ensinamento sobre a caridade. Mais do que isso, como ela deve ser praticada através da parábola do samaritano contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos então a ela. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu no poder de ladrões que o roubaram, feriram e foram embora, deixando-o ali quase semi-morto, na beira da estrada. Passou um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, olhou e passou adiante. Na sequência, passado um tempo, passa um levita, o observou igualmente e seguiu adiante. Porém, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem e tendo-o visto, foi tocado naquele momento por profunda compaixão pela situação que aquele irmão se encontrava. Aproximou-se dele, cuidou de suas feridas, deitou-lhe óleo e vinagre. Depois o colocou em seu cavalo e o levou a uma hospedaria, cuidando dele, dizendo que fosse despendido a ele todos os recursos e que futuramente ele retornaria para poder compensar o dono da hospedaria sobre todos os cuidados oferecidos. Após narrar a situação ao homem, pergunta Jesus ao doutor da lei, então: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra no poder dos ladrões? E o próprio doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para ele. Diz então Jesus: vá e faça o mesmo. É muito importante tecermos uma reflexão desses diversos ensinamentos que Jesus nos apresenta na parábola do samaritano. Jericó era uma cidade que ficava em torno de 12 quilômetros de Jerusalém. Era uma rota comercial onde muitas pessoas com bens, com recursos, com mercadorias, transitavam ali entre as cidades. Muito bem, entre Jerusalém e Jericó existia toda essa movimentação intensa e o que atraía também muitas pessoas ali mal intencionadas, pessoas de má fé, espíritos ainda imperfeitos, impregnados do orgulho, do egoísmo, buscando se beneficiarem daqueles que ali passavam. Isso demonstra de que vivemos num mundo de provas e expiações ainda, onde o mal pode ocorrer, mesmo com aqueles que façam o bem. E esta situação que deixaram o homem destaca a violência sofrida, características deste mundo de provas e expiações que ainda estamos vivendo. Retomamos então as palavras de Jesus. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita também assim o mesmo fez, mas foi um samaritano que o ajudou. O sacerdote inicial que passou e viu o homem ferido, ele era um ministro religioso, um conhecedor também das leis,
conhecedor do entendimento de um Deus único, um estudioso, e o levita, também uma pessoa ligada aos cultos da adoração a Deus no Templo de Jerusalém. Observamos que os dois passaram e não prestaram ajuda. E apesar de serem detentores de diversos conhecimentos sobre a lei de Deus, eles se mantiveram fechados à prática da solidariedade, ensinada em todas as interpretações religiosas, sejam elas cristãs ou não cristãs. Eles apenas passaram e o viram. Então, vendo-o, indica apenas uma mera observação superficial, um desinteresse de que nada sente, porque ali não há um sentimento envolvido, não se estabeleceu a compaixão, a empatia pela situação que aquele irmão estava passando. E fica um laboratório para nós, esta reflexão e essa parábola. Quando observamos alguém fazer o mesmo, exatamente é caridade também não julgarmos, porque o outro não ajudou. Porém, também é importante lembrarmos do fato de eles terem passado e não terem ajudado este homem, não significa que eles eram pessoas ruins. Não podemos pensar dessa forma do levita e do sacerdote, pois na cultura judaica também muito se preocupava com a questão da purificação, da limpeza, para se dedicarem ali às práticas religiosas. E ao tocarem alguém que estava ferido, ou até mesmo morto, os tornaria impuros dentro do seu entendimento para as práticas religiosas. Portanto, nesse caso, eles até poderiam de alguma maneira terem se compadecido daquele irmão que sofre. Porém, eles colocaram à frente as práticas exteriores e de adoração, acima da possibilidade de fazer o bem a alguém, de ajudar e se isentando desta oportunidade. E qual seria então o sentido em colocar as práticas exteriores acima do bem que se possa fazer? Também a doutrina espírita nos esclarece que o exterior não determina nada, mas sim o que está dentro de nós, como já foi dito, a intenção. Porém, passou um samaritano que viajava e chegando neste lugar onde jazia o homem ferido, e tendo visto, ele foi tocado de profunda compaixão. Ajudou, cuidou das feridas e deu toda a assistência que ali ele necessitava. Os samaritanos, ao tempo de Jesus, eles eram habitantes da região da Samaria. E eles adotavam apenas os 5 primeiros livros da lei mosaica, o Pentateuco, contendo ali as leis de Moisés. E para não irem até Jerusalém para a celebração das festas religiosas, eles construíram um templo próprio e rejeitavam ali todos aqueles livros que foram adicionados posteriormente. Os samaritanos, eles representavam um grupo conservador dentro da religião judaica, e aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram desprezados e perseguidos. Eles não eram vistos com bons olhos. É importante lembrar que Jesus escolheu exatamente o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade. E sendo ali os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus, e representarem uma minoria, também eram considerados povos de pouca fé. Homens de pouca fé, heréticos. E Jesus evidencia o samaritano exatamente nessa parábola, o sentimento de fraternidade, de solidariedade e de compaixão com o semelhante. Pois ao ver o homem abandonado, ferido, ele teve piedade, ele teve compaixão, ele socorreu, cuidando. E os demais agiram com indiferença. Isso mostra para nós que a verdadeira caridade só é praticada quando nós nos compadecemos dos que sofrem, e isso independe da religião que tenhamos, pois a caridade é um princípio universal. Jesus então retoma as palavras ao doutor da lei e pergunta: qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu no poder dos ladrões? E o doutor responde: aquele que usou de misericórdia com ele. Então vá e faça o mesmo. A misericórdia, neste sentido, significa literalmente
o coração que se compadece, o coração que se solidariza com o sofrimento do irmão. Naturalmente, para ajudarmos alguém, não precisamos aguardar que apareça no nosso caminho alguém ferido ou semi-morto. Simplesmente alguém que precise de ajuda de qualquer natureza que seja. A parábola do samaritano, então, destaca para nós, através desse ensinamento de Jesus, que o primeiro deles é a prática da caridade como uma manifestação da obediência e amor a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo é compreender que o nosso próximo é todo aquele que se encontra ao nosso lado e necessita de nós e da nossa ajuda, da nossa assistência, da nossa atenção. Esse é o nosso próximo. É aquele que está mais próximo a nós, seja aquele que conhecemos ou também aqueles que não conhecemos. Por que será que então Jesus escolheu o samaritano e não o sacerdote ou o levita para prestar auxílio ao necessitado? Jesus coloca o samaritano, aquele considerado pelos outros como um homem de pouca fé, como herético, mas que pratica o amor ao próximo sobre aquele que conhece na lei, mas não consegue colocar a prática exterior à frente dos verdadeiros interesses de amar ao próximo. A caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em movimento. Façamos então, cada um de nós, aquilo que gostaríamos que nos fizesse se estivéssemos ali precisando. E o exemplo do samaritano, então, ilustra a moral do Evangelho, fundamental na prática da caridade. E para deixar claro que a prática da caridade também não é uma prerrogativa das pessoas religiosas, mas sim, é um procedimento comum àqueles que se sentem compassivos com o sofrimento do outro e parecem distantes de Deus, por não possuírem ali uma religião. O que nos faz evoluir não são os rótulos religiosos, mas são os atos de caridade que a gente pratica, como bem diz o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Deus não criou as religiões. As religiões são criações humanas, no sentido da sua estrutura. Deus, sim, ofereceu ao homem, de tempos em tempos, as revelações. E cada um as interpretou de uma maneira diferente, de acordo com o seu entendimento, o seu grau evolutivo, criando estruturas. Vivemos em um mundo material, ainda precisamos de algo palpável, algo mais materializado para nos apegar. Na verdade, a religião, ela não é o fim, ela é o caminho, é o que vai nos conduzir, e todas elas têm a sua importância. Todas as religiões têm. Se é uma religião que nos torna pessoas melhores, se é uma religião que pratica o bem, sem problema algum, todas são importantes. As religiões, elas são como o delta dos rios, vários canais, onde o rio deságua um no outro, objetivando sempre o seu curso final. Todas levam a Deus de alguma maneira. E com esta parábola, ela nos estimula a observar ao nosso redor e descobrir ali todas as feridas aparentes, bem como também as feridas secretas dos nossos irmãos. Mas nós nos perguntamos então, Ronaldo, a religião então não tem valor? A religião é um meio para nos encontrarmos, é um meio para obtermos mais conhecimento, esclarecimento, entendimento, nos aproxima de Deus e nos ajuda a desenvolver o sentimento da solidariedade com o outro, mas ela não salva ninguém. Observamos muitas pessoas que não professam quaisquer religiões, fé específica ou crença, porém a sua postura consigo mesmo, perante a vida, perante o próximo, perante a sociedade, é muito mais adequada e cheia de caridade do que alguns que frequentam estes ambientes buscando se conectar a Deus, mas colocam as práticas exteriores na frente da ajuda do seu irmão. Jesus, então, não se limita a recomendar a caridade. Ele a põe claramente, em termos explícitos, como uma condição absoluta para a felicidade futura. É só através deste caminho que nós vamos conseguir
alcançar este estado de espírito, né? Esta salvação que tanto objetivamos no mundo espiritual. O próximo a quem precisamos prestar a imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais próximo de nós. Bem como destaca que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna, mas sim que os nossos atos de caridade e o nosso amor a Deus são mais importantes. A religião esclarece, mas é a prática da caridade que vai nos conduzir para o nosso desenvolvimento como espíritos. A caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e dispensa a presença de crença particular, pois as religiões sim têm essa função esclarecedora, mas elas não asseguram a prática das virtudes que nos conduzem a Deus. A parábola do samaritano não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições da salvação, mas como a condição única, razão pela qual o Espiritismo nos apresenta a máxima: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? O termo salvação refere-se em conduzirmos a nossa vida para o bem, para tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que está alinhado com as leis divinas. É onde encontraremos esse estado de paz, de felicidade do nosso espírito. Ela não é um lugar como compreendido por outras tradições religiosas, mas sim é a forma feliz que nos encontraremos no mundo espiritual, a depender da vida que tivemos, das conquistas que adquirimos e das imperfeições que conseguimos ali então superar. E para nos fortalecer, bem como nos inspirar na prática da caridade, buscamos as palavras contidas na doutrina espírita quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os amigos da espiritualidade nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, não julgar, e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer a ele todo o bem que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido destas palavras de Jesus: amai uns aos outros como irmãos. E a caridade, segundo Jesus, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles numa situação melhor ou numa situação pior que a nossa. E elas são então apresentadas como o único caminho para alcançarmos essa felicidade, é a fraternidade com o nosso irmão. Que busquemos então olhar ao nosso redor e, ao descobrir as feridas aparentes ou não aparentes dos nossos irmãos, que possamos encontrar ali o estímulo de amenizar as suas dores, de consolar as suas aflições, enfim, de sermos bons, como disse Jesus. Então vá e faça o mesmo. Ajude, auxilie, se compadeça. Todos nós podemos. Nós não precisamos esperar uma situação extrema. Podemos fazer da forma mais sutil, em todas as oportunidades. Nas grandes calamidades, como já mencionamos anteriormente, a caridade se apresenta por si só. E observamos ali impulsos generosos no sentido de reparar os desastres, de ajudar as pessoas. Mas ao par destes desastres gerais, há milhares de outros desastres, aflições particulares que aos nossos olhos passam despercebidos. São esses infortúnios discretos, são esses infortúnios ocultos, e são neles que encontraremos a verdadeira prática da generosidade, quando buscamos, quando sabemos descobrir, sem esperar que nos peçam. Pois quando nos pedem, está muito claro para nós, e aquilo que não nos pedem? Fica um pouco mais desafiador. Então, que possamos lançar ali esse olhar nessas dificuldades. Outro exemplo que a doutrina espírita nos apresenta a respeito da caridade, mas também, não só da sua importância, mas como fazê-lo, é no capítulo do Evangelho, capítulo 13,
que nos fala sobre os infortúnios ocultos. E ele dá o exemplo de uma situação muito prática, de uma mulher. Que mulher é esta de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Ela entra em uma casa muito simples, onde é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde será que ela vai? Ela sobe até o equivalente a um sótão, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, surge a alegria naqueles rostos magros e famintos. É que lá ela vai para acalmar todas as dores que eles sentem. Traz o que eles necessitam com meigas e consoladoras palavras, fazendo com que os seus protegidos aceitem todo o benefício, sem corar os seus rostos. O pai desta família está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover todas as necessidades da família. Graças a esta boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio das que amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais que esta criança necessite. Dali, ela vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte desta pobre família. No canto da rua, há uma carruagem à espera, um verdadeiro armazém de tudo que se destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Eles não lhe perguntam qual é a crença desta mulher, nem quais são as suas opiniões, pois considera todos como seus irmãos, como filhos de Deus. Ela não questiona qual é a crença, qual é a fé, qual é a religião que eles acreditam. Ela simplesmente ajuda. Terminada então a assistência, diz de si mesmo para consigo: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde ela mora, ninguém sabe. Para os seus assistidos, é um nome que nada indica, mas é um anjo da consolação. Por que tão singelo traje ela porta? Para não insultar a miséria com o seu luxo, com a sua abundância. Mas por que ela faz acompanhar junto de si a filha? Para que a filha aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para entregar a esta família, qual será o teu mérito? Não estará dando algo que realmente é seu. Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. E que merecimento você teria nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados também é alguma coisa. É a caridade moral na qual nos referimos. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende, minha filha, a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para estas criancinhas. Desse modo, dará algo que realmente vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita, por acaso? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja a aprovação de mais ninguém, além da de Deus e a aprovação da sua própria consciência pelo bem que faz ao próximo. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, a reconhece a sua benfeitora, mas ela diz: silêncio, e ordena que ela não divulgue a ninguém esse reconhecimento. Não digas a ninguém, como assim também falava Jesus.
Fazer o bem sem ostentação, não saiba o que a mão esquerda faz à direita, é o verdadeiro sentido da palavra caridade e amor ao próximo. E como a gente fala de caridade sem falar de Paulo de Tarso? Nascido Saulo de Tarso, em determinado momento de sua vida, teve um ponto de renovação de si mesmo na estrada de Damasco. Quando tinha os seus propósitos perseguindo os cristãos, em determinado momento uma forte luz o acomete, o deixando cego por alguns dias, e ouve tão claramente como se Jesus falasse ao seu ouvido: Saulo, por que me persegues? A partir deste momento, na estrada de Damasco, Paulo, ele teve o seu ponto de renovação, o redirecionamento dos seus propósitos, onde tudo aquilo que ele se dedicava para perseguir os cristãos se transformou exatamente no início de um grande trabalho da propagação da boa nova do Cristo e, sobretudo, a caridade sendo o personagem principal de todo o trabalho realizado e divulgação, até os pontos mais distantes onde as suas forças físicas puderam alcançar. Allan Kardec resgata na doutrina espírita as palavras de Paulo, quando ele fala da necessidade da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine, ou seja, de que adianta eu ter todos os conhecimentos materiais, eu saber todos os conhecimentos espirituais, se eu não tiver caridade, eu sou como aquele sino que toca e apenas faz barulho, mas não tem sentimento. Representa a frieza do aço, do metal. Mesmo que eu conheça todas as ciências e tenha todos os conhecimentos, conhecer todas as revelações divinas, se eu não praticar a caridade, eu serei como o sino que faz barulho, que chama atenção, mas só tem a frieza. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E destaca que quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, de nada disso me serviria. E ali então, Paulo de Tarso destaca as qualidades da caridade. A caridade é paciente, é branda, benfazeja, não inveja, não é temerária, nem precipitada, tampouco se enche de orgulho. Ela não desdenha, não cuida dos seus próprios interesses, nem se azeda com coisa alguma. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre delas, a mais excelente de todas é a caridade. E faz mais. Paulo ainda define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E desta forma nós nos fortalecemos nesses aprendizados oferecidos por Jesus, por Paulo, pela doutrina espírita, onde começamos a compreender quem é o meu próximo. O meu próximo é todo aquele que está mais próximo de mim, seja ele quem for e precise de algo. Temos hoje uma data comemorativa na nossa sociedade, a Páscoa, de acordo com as tradições judaicas cristãs, cada uma com o seu significado, cada uma com o seu sentido, e apesar de nós espíritas não celebrarmos essa data no mesmo sentido, encontramos nela mais uma oportunidade de reflexão, mais uma oportunidade de renovação. Lançarmos esse olhar ao nosso próximo. Temos essa oportunidade todos os dias do ano, não é apenas nesta data. Então, que fique para nós
essa oportunidade de se lembrar da caridade como Jesus ensinou, como Paulo fortaleceu e como a doutrina espírita veio ainda não só retomar, mas trazer novos entendimentos adequados a este exato momento de vida e desenvolvimento que nós, espíritos aqui encarnados, estamos. Desejamos então a todos um excelente domingo, muita gratidão pela oportunidade, muita gratidão pela atenção de todos e seguimos em frente, praticando bem, fazendo bem no seu mais amplo sentido, como Jesus nos ensinou e a doutrina espírita reforça em ensinamentos. Muito obrigado.